Olá, meus amigos do canal No Contexto, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, prestigiando este canal. E hoje, pessoal, vamos ter um tema muito bacana, que é sobre, vamos mostrar a casa do Victor Meirelles, um pintor que nasceu, um artista plástico, melhor dizendo, que nasceu em Desterro e foi considerados um dos gênios das artes plásticas de sua época. Então aqui eu tenho a minha colinha. Vamos conhecer então a casa do pintor Victor Meirelles. Essa casa, pessoal, ela foi construída em 1832, tá bom? E hoje nós vamos adentrar nela. Onde fica essa casa? Fica exatamente na rua Victor Meirelles, ali perto da Praça 15. E ela foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para vocês terem uma noção da importância dessa casa. E o Victor Meirelles, ele nasceu em 18 de agosto de 1832, em Desterro, e faleceu em 22 de fevereiro de 1903, aos 70 anos. Eu pesquisando a história, pessoal, é o seguinte, ali no Wikipédia tem um acervo muito interessante, um histórico dele baseado em vários trabalhos acadêmicos. Então é bem interessante você dar uma olhada quem foi Victor Meirelles para você saber a importância do cidadão, tá bom? E para vocês terem uma ideia, o Victor Meirelles, ele saiu jovem daqui de Florianópolis, rapazinho, e foi morar no Rio de Janeiro. E lá ele se tornou um fenômeno e ele era um dos queridinhos do Dom Pedro II. Exatamente, o Dom Pedro II adorava ele. Então é o seguinte, o Victor Meirelles, ele, por exemplo, ele pintou a primeira missa no Brasil. Vou colocar aqui na tela, olha só. É um quadro icônico da história do Brasil. E também Batalha dos Guararapes, olha só, aqui na tela. Ok? E hoje, pessoal, quem me ajudou nesse processo lá de filmar toda a casa foi a Cláudia Klock, assessora de imprensa do Museu Victor Meirelles, e também a Rita de Matos Coutinho, que é a diretora substituta do Museu Victor Meirelles. As duas me receberam muito bem e nós fizemos um trabalho que eu gostei bastante do resultado, tá bom? Dia 18 de agosto foi o dia do aniversário do Victor Meirelles, então se ele tivesse vivo estaria completando 191 anos. Foi dia 18 de agosto, lá no Museu Victor Meirelles, começou uma exposição cujo nome era Victor Meirelles, de aprendiz a professor, que vocês vão ver ao longo desse vídeo, desse programa, os trabalhos originais, os esboços, que são os estudos que ele fez, tipo assim, como se fosse um rascunho, para ele fazer as obras famosas dele. Então, nesse primeiro momento, nós vamos adentrar a casa, correto? Vou mostrar para vocês desde a rua até chegar dentro da casa, que é o museu, e depois vamos contar a história desta casa, tá bom? E lá mais na frente vocês vão ver as obras famosas dele que estão expostas no museu e também conhecer mais um pouco da história da vida dele, tá bom? Então, com vocês, vamos adentrar a casa do pintor Victor Meirelles. Então aqui, pessoal, vocês estão conhecendo o museu, vou mostrar aqui para vocês. E o nome dessa rua aqui também é Victor Meirelles. Então vamos lá. Aqui é a parte moderna do prédio, né? Esse prédio, pelo que eu estava fazendo pesquisa, foi cedida pelo governo do estado nos anos 60. E aqui, ó, essa que eu estou mostrando para vocês, é a casa mesmo. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para... tá? A primeira coisa que a gente acha interessante é... olha só a fechadura, pessoal. Vou mostrar aqui a fechadura da época. Agora vocês imaginam a chave, né? Olha só. Então aqui, então pessoal, olha só, olha a chave histórica que é do museu. Olha o tamanho dela, né? Dá um close aí, Cláudia. Olha só. A Cláudia hoje é minha cinegrafista e depois ela vai ser contratada pelo canal No Contexto. Então olha só, mostra aqui, Cláudia, por favor. Ó, cara, isso aqui é muito bacana. Tu imagina essa chave, o Victor Meirelles, o pai dele, olha só, aí você fazia todo o processo e abria a porta, ou seja, é uma chave de mais de 100 anos, pessoal. Isso é a história de Santa Catarina viva aqui, Museu Victor Meirelles. Cara, fantástico.
É um momento muito especial pra gente, vivendo esse momento histórico aqui, a chave da casa do Victor Meirelles. Então aqui nós estamos no local histórico. Olha o atende. A casa, eu vou mostrar aqui o... E aqui, ó, vamos ver, tem uma placa aqui, ó. A placa tá dizendo: nesta casa nasceu Victor Meirelles, homenagem do povo. E logo embaixo tem Patrimônio Histórico Nacional. Vamos lá. Vocês vão conhecer hoje é segunda-feira, tá fechado, mas o museu vai abrir pra gente. Olha aí, abrindo as portas, vamos entrar aqui. Então, pessoal, essa parte aqui, segundo os historiadores, era a parte comercial da casa. Só para vocês terem uma ideia, que era. Então a parte era comércio e a parte de cima era moradia. Então vou mostrar para vocês aqui as escadas. Ó, tem uma plaquinha aqui que diz que museu. Essa placa aqui fala um pouco da biografia dele. E aqui, como eu mostrei para vocês, ó, a parte de baixo, e aqui essas escadas que leva para a casa dele. Era a parte de cima que era de casa e a parte de baixo comércio. Então vamos só subir a escada para vocês terem uma ideia. Imagina, nós estamos subindo na escada em que Victor Meirelles subiu muitas vezes, né? Isso é que é legal. Há quase 200 anos, né? Hoje, lembrando que hoje o museu está fechado, então essa parte aqui, ó, é a parte, era a parte da moradia. Agora eu vou voltar só para vocês terem uma ideia da noção. É bem inclinada essa escada, tá, pessoal? Realmente essa escada aqui não é para os fracos. Gente, hoje vocês vão agora conhecer um local histórico, a casa em que nasceu Victor Meirelles. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava segunda série, terceira série, meu caderno na capa tinha a primeira missa do Brasil, aquele quadro lindo, maravilhoso. Eu via lá Victor Meirelles, obviamente nem sabia quem se tratava, né? Criança, e hoje vou ter a oportunidade de entrar na casa que pertenceu a ele, a família dele, ele conviveu aqui, que hoje é o Museu Victor Meirelles, em Florianópolis, no centro de Florianópolis, no centro histórico de Florianópolis. Então hoje vamos conhecer um pouco da casa dessa figura histórica e importante na cultura brasileira. Victor Meirelles, acompanhe comigo. O Museu Victor Meirelles fica em um antigo casarão e está localizado no centro histórico de Florianópolis, na rua que leva o nome do artista, Victor Meirelles. O prédio é um sobrado de esquina no estilo luso-brasileiro, de linhas simples, planta regular e arquitetura colonial do século XVIII, em alvenaria de pedra tipo baldrame. A construção apresenta ainda alvenaria mista de pedra e tijolos maciços, alvenaria de tijolos maciços e alvenarias de taipa, pau a pique, vedação. As tábuas do assoalho e os forros da casa originais eram em madeira canela. Localizado na esquina das antigas ruas do Açougue e Rua da Pedreira, foi erguido para ser um armazém de secos e molhados. No térreo e no pavimento superior
era a residência da família Meirelles. O pavimento térreo era destinado a uso comercial. Nele havia um amplo salão em 2 níveis. O mais elevado dava acesso ao pavimento superior e uma dependência aos fundos e o acesso ao andar superior por meio de escadas de madeira. No pavimento superior, 2 amplas salas e uma alcova e janelas em guilhotina. O comércio no armazém de secos e molhados era gerenciado pelo pai de Victor Meirelles, Antônio Meirelles de Lima. Depois que a família Meirelles viveu na casa, o imóvel foi vendido e teve outras finalidades. Sobrado foi um bar e também foi residência de um professor. Em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinou um decreto autorizando a aquisição da casa natal de Victor Meirelles para sua utilização como museu. Em 1950, a casa foi reconhecida como bem cultural e foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN. Em novembro de 1952, após algumas reformas, foi inaugurado o Museu Victor Meirelles, com a finalidade de preservação, pesquisa e divulgação da vida e obra do artista catarinense. Gente, agora que vocês conheceram a casa, né, sabiam que ela era um armazém, tá? Depois fui ao açougue. Então os pais do Victor Meirelles tinham um armazém ali, tá? Nessa casa. E o seguinte, agora a Rita Matos Coitinho, que é a diretora substituta do Museu Victor Meirelles, ela vai falar exatamente dessa exposição Victor Meirelles, de aprendiz a professor. Então ela vai falar um pouquinho dessa exposição que aconteceu no dia 18 de agosto, dia do aniversário de Victor Meirelles. Acompanhe comigo. E essa exposição é uma exposição que a gente abre sempre, tenta abrir sempre no aniversário do Victor Meirelles, que é 18 de agosto. Nesse ano de 2023, o Victor Meirelles faria 191 anos, se estivesse ainda vivo. E durante a semana a gente fez várias programações em alusão a essa data, que aqui para o museu é uma das nossas datas mais importantes, né? O aniversário de nascimento do Victor Meirelles, 18 de agosto de 1832. E uma outra data que a gente sempre faz alguma coisa diferente é o aniversário de fundação do museu, que é o dia 15 de novembro, né? Daí depois a gente divulga a programação. Estamos de volta. Viram aí que a Rita Matos falou dessa mostra aí que comemora o aniversário de Victor Meirelles. Agora ela vai falar da importância de Victor Meirelles no cenário nacional. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque eu esqueci lá na frente, tá? Lembram? Se inscrevam no canal, participe, fortaleça esse nosso trabalho, tá bom? Que é importante, tá bom? Agora, depois do meu recadinho, vamos com a Rita Matos, diretora substituta do Museu Victor Meirelles, falando da importância dele no cenário brasileiro. O Victor Meirelles, ele é considerado o grande nome da pintura histórica brasileira. Significa dizer da pintura que fez o esforço de registrar ou então de imaginar aquelas cenas consideradas fundadoras da identidade nacional. Victor Meirelles é um pintor nascido aqui em Florianópolis, na época se chamava Nossa Senhora do Desterro. Ele nasceu aparentemente, né, pelos documentos que a gente tem, a família vivia nessa casa, que foi tombada em 1949 como casa natal de Victor Meirelles. E aos 15 anos de idade, ele foi descoberto, né, por um político da época pelos seus desenhos e suas aquarelas, que ele já fazia com muita habilidade, apesar da pouca idade. E ele recebeu uma bolsa para estudar na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ele fez todo o curso, né, se formou em mestre em pintura histórica. E ele venceu um concurso, né, que era um concurso que dava bolsas para os pintores irem estudar na Europa. E lá ele ficou por muitos anos, aprendendo com grandes mestres da pintura. Depois ele volta
e assume uma cadeira na Academia Imperial de Belas Artes como professor de pintura histórica. Além dele ser, né, professor de pintura histórica, o Vitor Meirelles também foi professor de desenho no Liceu de Artes e Ofícios, que era uma escola mais dedicada à formação de profissionais, e essa função ele exercia gratuitamente, voluntariamente, né? O Vitor ele é responsável pela imaginação e o registro de momentos muito importantes assim, do que seria a formação do Brasil. Ele é o autor da Primeira Missa no Brasil, que é uma pintura muito conhecida, que fica no acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. É autor da encenação da Batalha dos Guararapes, que é a batalha que marcou a expulsão dos holandeses do Brasil no século XVII. A gente no museu aqui tem um estudo dessa batalha, que está ali na outra parede. E a tela final, que tem mais de 4 metros, também fica no Museu Nacional de Belas Artes. O Vitor também foi em loco até a Guerra do Paraguai, com a encomenda, né, de pintar os feitos militares brasileiros. A gente tem no museu vários estudos dessa época, alguns estão nessa exposição. E ele também pintou cenas bíblicas, outras cenas históricas, retratos, como da própria família real, que se encontram no acervo do Museu Imperial, em Petrópolis. Enfim, toda uma produção que marcou a época e marcou muito o gosto artístico da época, que é o que a gente chama de arte acadêmica, né? Uma arte voltada a grandes feitos, grandes personagens históricos e muito acurada à técnica, né? A técnica era muito importante. E o Vitor Meirelles ele se destacava como um dos grandes nomes do domínio da técnica, tanto do desenho quanto da pintura. Estamos de volta. Lembra que eu falei no início do vídeo, no início do programa, na verdade, que dentro do museu tinha alguns esboços que seriam, digamos, as primeiras impressões que o artista faz no papel para fazer uma obra famosa? Então, nesse bloco agora, vamos mostrar como isso acontece. Quais são os estudos, os primeiros esboços que o artista fez para algumas de suas obras consagradas, tá? E a Rita Matos Coutinho, ela fala exatamente como aconteceu, como acontece esse processo, ela mostra, tá? Os primeiros rascunhos, eu falei de rascunhos, né? Mas não são rascunhos, são estudos, tá bom? Para as grandes obras. Olha só essa parte importante da história. Então, nessa parede, a gente tem vários estudos realizados pelo Vitor Meirelles para a produção de obras que são consagradas e que se encontram no acervo de outros museus brasileiros. Esse desenho aqui, por exemplo, é um estudo que Vitor Meirelles fez para a Primeira Missa no Brasil, que é uma obra que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Essa pintura é uma pintura realizada relativa à Guerra do Paraguai. Ela está registrada como estudo para a passagem de Humaitá, que é uma obra importante que está no Museu Histórico Nacional. Mas hoje a gente já discute que talvez essa obra seja uma obra final, retratando um outro barco que não é o Humaitá. Essa é uma questão que está em debate ainda e talvez a gente acabe descobrindo que a gente tem uma obra final aqui no museu e não apenas um estudo, né, para obras que retrataram a Guerra do Paraguai. Já esse conjunto de obras aqui, desenhos e pinturas, eles foram realizados para a confecção da Batalha de Guararapes, que é a cena de expulsão dos holandeses do Brasil, e que foi encomendada pelo imperador Dom Pedro II ao Vitor Meirelles, para retratar um grande momento de glória nacional e de formação de uma identidade brasileira. Porque nessa batalha, segundo a historiografia da época, no século XIX, uniram-se os brasileiros, né, negros, índios e portugueses, para a expulsão do invasor holandês. A gente sabe que a narrativa da época não é exatamente o que aconteceu, mas, né, existe essa narrativa e foi com ela em vista que o imperador encomendou essa pintura para o Vitor, que chegou aí a Pernambuco ver a paisagem, né, e estudou os documentos históricos para poder imaginar essa cena. Aqui a gente tem um primeiro esboço onde ele anotou o que ia ter na tela, enfim.
E o Vitor fez mais de 600 estudos até chegar na tela final, que também está no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, e é uma obra de grandes dimensões. Viram só como são importantes esses estudos? Os primeiros momentos para nascer uma obra estão ali. E a Rita, ela me mostrou algo interessante, dois personagens que estão no quadro Batalhas dos Guararapes, que é o Felipe Camarão e o holandês, que estão dentro dessa obra icônica do Victor Meirelles. Então ela vai mostrar agora como se deu esse processo. Olha só. Então, esse aqui é o Felipe Camarão, né? O Felipe Camarão é um personagem que de fato existiu, ele era um indígena. O Victor Meirelles não tinha acesso a nenhuma foto, nenhum registro da imagem do Felipe Camarão. Então ele pinta essa figura, né, como representação do Felipe Camarão, até por isso que ele tem essas penas no chapéu, né? Ele é uma alegoria da participação do indígena. E na batalha, na cena da batalha, o Felipe Camarão está aqui nesse cantinho, né, numa posição muito aguerrida, chamando os outros indígenas para participar da batalha. Na tela final, que está no Museu Nacional de Belas Artes, a gente vê o Felipe Camarão em detalhes, como a gente vê aqui nesse estudo isolado. Da mesma maneira, a gente tem o holandês, né, sendo derrotado, caído do cavalo. O holandês e ele aqui na tela, né? Isso. Pessoal, é o seguinte, eu não falei no início, mas não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de amigos, tá bom? Para o quê? Para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Agora, pessoal, vocês viram que nós estávamos no ambiente da casa, agora eu vou para outro ambiente, que quando o Victor Meirelles morava ali eram os quartos da família, e hoje é um espaço de obra de arte. Então eu vou para outro cômodo do museu, tá bom? Mostrar outros trabalhos do Victor Meirelles.
Gente, vocês prestaram atenção no tema da mostra que comemorou o aniversário do Victor Meirelles? Vou repetir. Victor Meirelles, de aprendiz a professor. Então, vamos entrar nesse campo agora. Eu vou mostrar agora alguns trabalhos que foram dos alunos do mestre, do Victor Meirelles, e também pessoas que se influenciaram pelo trabalho dele. Agora, esse espaço é desses artistas. Acompanhe comigo. Gente, vou colocar na tela essa obra aqui do Victor Meirelles. Exatamente, essa obra se chama Uma Visão de Desterro. E eu fui exatamente onde o Victor Meirelles pintou essa obra famosa no início da carreira dele. Querem acompanhar comigo? Sabe onde era isso? Na Igreja do Rosário, ali no centro de Florianópolis, naquela escadaria da Igreja do Rosário. Essa igreja que foi construída em 1787 com a ajuda dos escravos e 43 anos depois, em 1830, ela foi inaugurada. Ou seja, levou 43 anos para concluir o trabalho que começou com os escravos, tá bom? E foi lá daquela escadaria. No vídeo eu falo que foi da porta da igreja, mas eu suponho que foi lá daquela janelinha lá de cima, pelo ângulo do quadro. Mas acompanhe comigo essa volta do ponto histórico em que o Victor Meirelles pintou uma visão de desterro para vocês. Olha só. Pessoal, vocês estão vendo aquela igrejinha ali? E foi exatamente daquela igrejinha lá que o Victor Meirelles, em 1847, fez aquele quadro famoso também dele, Uma Visão de Desterro, em 1847. Lá de cima, ele ficou lá e pintou esse quadro que vocês estão vendo aí na tela aí, ó. Eu vou mostrar, então, nós vamos lá, vamos subir as escadarias e vamos até lá para vocês observarem exatamente de onde foi o local que ele fez este famoso quadro, Uma Visão de Desterro, em 1847. Acompanhe comigo essa subida pelas escadarias até chegar lá na igreja, tá bom? Acompanhe comigo. Aqui é a escadaria do Rosário e vamos lá exatamente no local que ele estava. Foi exatamente nessa igreja, a Igreja do Rosário, que o Victor Meirelles fez este famoso quadro aí, que está
tá na tela. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês perceberam ali, ó, que tem a igreja ali da porta. Eu deduzo que foi da porta ali que ele fez esse famoso quadro. Agora eu vou virar aqui para mostrar para vocês a visão que ele teve, ó. Então, vamos lá para a igreja. A igreja está fechada. Então foi lá naquele ponto que ele viu, ó. Hoje a igreja está fechada. Mas se vocês forem ver, ó, foi mais ou menos aqui, ó. Naquela época tinha bastante visão para ele ver o mar, né? Hoje em dia, olha como é que está. Certo? Gente, e com essas informações eu me despeço de vocês. Fiquei muito feliz por esse trabalho de hoje, que nós resgatamos uma figura histórica da história não somente de Desterro, Florianópolis, mas do Brasil, tá bom? Então quero agradecer a Rita Matos Coitinho, que é a diretora substituta do Museu Victor Meirelles, e também a Cláudia Clock, que é assessora de imprensa do museu, tá bom? Muito obrigado a vocês por me receberem muito bem nessa reportagem, tá bom? Dizendo isso, me despeço, pessoal, agradecendo a companhia assim, de vocês. Foi muito bacana esse programa, gostei muito de compartilhar esse conhecimento aqui com vocês, tá bom? Fique com Deus, pessoal, e tchau!